Nós estamos na sétima e última mensagem dessa série intitulada A Ética do Reino, estudos em Mateus 5, de 17 a 48. Nós temos estudado pedaços daquilo que é chamado de o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma compilação que o evangelista Mateus fez de ensinamentos de Jesus, colocados todos em 3 capítulos seguidos, 5, 6 e 7. E nós estamos estudando parte desse sermão que Jesus interpreta a lei, porque nós temos muita coisa a aprender sobre lei e nós temos falado sobre isso domingo após domingo. Então nós estamos no 7º e último sermão dessa série. Antes de ler o texto bíblico, eu quero pedir para as crianças que estão preparadas fazerem um desenho, e o desenho vai ser o final da história que eu vou começar a contar. Isso é uma história conhecida, então se você conhece a história, você vai desenhar facilmente. Mas se você não conhece, você pergunta para o seu pai do lado. Dá aquela cutucadinha e fala: e aí, como é que termina a história? Tá? A história é de uma pessoa que fazia uma viagem. E quando ele fazia uma viagem a cavalo, ele foi abordado por ladrões. E esses ladrões derrubaram ele e bateram nele. Roubaram todas as coisas e, além disso, machucaram ele. Machucaram a tal ponto que ele ficou lá estirado no meio da estrada. Quando ele estava lá no meio da estrada, ele precisava de ajuda de alguém. E antes que passasse mais qualquer outra pessoa, passou em primeiro lugar um sacerdote. E o sacerdote, ele era uma pessoa que ia na igreja, ele cuidava na igreja, uma espécie de pastor da época. E o sacerdote viu aquele homem machucado e ele passou longe. E não fez nada para ajudar aquele moço que estava machucado. Passou uma segunda pessoa, um levita, que também ajudava na igreja. Era assim um diácono, né? Da época, que quando viu o moço machucado, também passou longe e não ajudou. Viu que ele estava lá deitado no chão machucado. Aí chegou uma terceira pessoa, um samaritano, que era considerado um inimigo dos judeus. Eu quero que as crianças desenhem o que o samaritano fez. Ok? O que é que o samaritano fez? Se você não sabe a história, fala assim: mãe, conta pra mim. Tá? E às vezes a mãe vai falar: ai. Então, mãe, dá uma olhadinha em Lucas capítulo 10, se você quiser, tá bom? Só para você ver o finalzinho da história. As crianças vão desenhar então sobre a parábola do bom samaritano, uma história conhecida na Bíblia. E nós vamos ler o texto que está aí impresso. Peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quero começar lembrando aquilo que nós temos tratado nos últimos domingos e que nós vamos fechar hoje. Nós temos tratado de como Jesus veio cumprir a lei, não apenas repetindo os mandamentos, mas demonstrando suas implicações mais profundas. O que eu quero dizer com isso? Jesus, no começo do texto que a gente está estudando, antes daquilo que eu li hoje, ele fala assim: não pensem que eu vim abolir a lei. Porque Jesus veio fazendo tantas mudanças e tanta coisa que parecia que ele estava quebrando com a religiosidade milenar dos judeus, que ele diz: olha, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. O que significa vir cumpri-la?
Bem, dentre outras coisas, nós falamos já disso no passado, mas dentre outras coisas significa que Jesus veio mostrar o quão abrangente é a lei, como ela tem implicações que os judeus dos seus dias não estavam percebendo, e como ele estava mostrando coisas que ainda não tinham sido entendidas. Por quê? Porque Jesus é o ápice da revelação de Deus. Quando Deus mostra coisas a nós, quando Deus se revela a nós, na Bíblia ele foi fazendo devagarzinho. Ele começou mostrando algumas coisas a respeito dele e do seu plano para a nossa vida, mas isso foi crescendo, foi expandindo, a tal ponto que quando chega em Jesus Cristo, você tem a luz do sol do meio-dia. É a ilustração mais clara da revelação de Deus. Então Jesus Cristo veio mostrar as implicações mais plenas e fantásticas da lei que Deus havia dado muitos anos antes de Jesus Cristo, lá com Moisés, quando conduzia o povo no deserto. Então Jesus vem falando sobre isso, e ele conclui essa sessão trabalhando com a chamada segunda tábua da lei, agora de forma resumida. Eu coloquei assim: se nos textos anteriores Jesus trabalhou mandamentos mormente da segunda tábua da lei, agora ele fecha seu ensinamento sobre a lei falando do resumo da segunda tábua. O que é esse negócio de segunda tábua? Só lembrando a vocês que quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, para o povo, ele deu 4 mandamentos que dizia respeito ao relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E os outros 6, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, esses mandamentos dizem respeito ao relacionamento com o próximo, relacionamento na horizontal. Quando Jesus vai falar de lei, ele foca principalmente, não somente, mas principalmente no relacionamento com o próximo. E ele fecha essa parte, essa sessão que nós estamos estudando, resumindo. Porque se os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a amar o Senhor, os 6 últimos dizem respeito a amar o próximo. Então ele vai falar de amor ao próximo nessa mensagem que nós temos hoje. E como é que ele fala de amor ao próximo? Veremos amor tanto negativamente, isto é, o que o amor deixa de fazer em relação a quem ofende, quanto positivamente, o que o amor tem que fazer. Ambos os aspectos são fundamentais para que o amor seja verdadeiro. Por quê? Há pessoas que dizem assim: não, eu não tenho nenhuma dificuldade com o fulano, não faço nada, olha, Deus é testemunha de que eu nunca fiz mal para ele. Mas você já fez bem? Se você não fez mal, mas não fez bem, então você não expressa de amor verdadeiro. Para que haja amor verdadeiro, tem que deixar de fazer coisas e fazer outras. Amor, ele nunca é passivo somente. Ele é ativo, ele realiza coisas. E nós vamos falar hoje tanto daquilo que o amor deixa de fazer em relação a quem nos irrita, quem nos machuca, quem nos ofende, quanto aquilo que o amor faz por essas mesmas pessoas. Por isso que eu intitulei a mensagem de hoje, a última da nossa série, um título bem estranho, de propósito: uma lei para sofrer injustiças. Jesus Cristo estabelece uma lei que parece que não tem nada a ver com lei, porque lei é para justiça. Sempre foi, não é? A gente estabelece leis para que haja justiça. Jesus Cristo estabelece uma lei para a gente sofrer injustiças. E ele vai tratar disso nessa última parte do texto que a gente está estudando. E eu quero começar falando sobre algo que é muito, muito contemporâneo, porque tem tudo a ver com aquilo que Jesus Cristo vai nos ensinar nesses textos. Nós temos tido aí algumas coisas acontecendo nos últimos dias que mostra o nosso intenso desejo de lutar por direitos. Olha só: manifestações populares, insurreições políticas, múltiplos processos, são evidências públicas de um problema que afeta o ser humano, inclusive na esfera pessoal: sua gana por direitos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vê o que está acontecendo no nosso país, com inúmeras manifestações, as pessoas exigindo que se faça isso, que se faça aquilo, que não tenha. Quando você vê governos sendo sendo derrubados por causa dos direitos,
Quando você vê os processos que os juristas estão aqui para confirmar que são múltiplos, de pessoas que querem os seus direitos, é apenas uma evidência que se torna pública de algo que nós sempre temos, uma gana por ganhar o que a gente acha que a gente tem direito de ganhar. Nós temos essa gana. Nós temos essa coisa de que eu tenho direito, horas, e se eu tenho direito, eu tenho que receber. A luta por direitos, ela é intensa por nossa parte. Tanto no aspecto público, como eu estou dando exemplos aqui, quanto na esfera privada. Inclusive, na esfera privada, é a razão de tantos atritos e tantos problemas. Por que casais discutem? Porque alguns direitos foram violados. E a gente não tolera nossos direitos não serem dados e oferecidos a nós. Por que existem atritos entre família? Porque a gente entende que direitos foram violados. Eu quero falar algo que eu sei que é pesado, mas é porque Jesus jogou duro com as pessoas dos seus dias. Há um sentido em que nós agimos iguaizinho os bandidos. Você vai dizer, pastor, não fala isso não. Vou falar isso sim. Quando criminosos abusam da lei em causa própria a fim de garantir os seus direitos, temos a impressão de injustiça. Você já percebeu isso? Sabe quando alguém usa a lei em seu benefício? Ele diz, eu não fiz nada ilegal, porque eu estou trabalhando dentro da lei. Mas você sabe que é pessoa que faz mal à sociedade. Você sente que uma grande injustiça foi feita. Mas ela é legal. Mas você diz, não é justo, diante de todo o mal que ela causou. Meu ponto é dizer que nós não somos diferentes deles, porque a gente julga correto lutarmos incansavelmente por nossos direitos. Quando a gente luta incansavelmente por eles, a gente faz a mesma coisa. Nós achamos que é correto isso, que é justo isso. Eles também estão trabalhando dentro daquilo que é justo. Só que para eles, quando a gente olha para eles, a gente diz, injusto. Sabe por quê? Porque a gente se vê melhor do que eles. Então, você requisitar com tanta gana assim, é justo. Eles não. A diferença então está na maneira como você se enxerga em relação a eles. E Jesus Cristo vai mostrar que nós não somos muito diferentes dessas pessoas. Inclusive, foi exatamente isso que Jesus Cristo disse para os seus ouvintes naqueles dias. Ele iguala o amor dos judeus pelo próximo à escória da sociedade judaica, que eram os publicanos. No verso 46, Jesus Cristo fala assim, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Os publicanos eram os traidores, os cobradores de impostos que tiravam dinheiro do povo e davam ao Império Romano. Muitos deles eram de fato, eram inclusive judeus, o que significa que eles eram vistos de maneira muito negativa, porque além de abusarem financeiramente, estavam lutando contra o seu próprio povo, abusando do seu próprio povo. E Jesus Cristo vai mostrar que quem ama aquele que é amado, aquele que ama de volta, não faz nada diferente de quem era da escória da sociedade. Porque, no fundo, nós temos que admitir que muitos que são criminosos têm amor pela sua família. Então, o seu amor pela sua família não é grande coisa. Porque tem gente considerada muito ruim nessa sociedade que também ama a sua família. Então Jesus Cristo iguala eles com a escória da sociedade judaica e aqueles que eram estrangeiros. Os judeus se julgavam melhor do que os publicanos e do que os pagãos, os gentios, aqueles que não eram da nação judaica. No verso 47 ele fala assim, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Até os pagãos, até aqueles que são estrangeiros. Então Jesus está chocando os seus ouvintes. Imagina a ofensa para os escribas e fariseus que se julgavam tão corretos. Jesus está fazendo isso de propósito, mostrando que eles estavam aquém do padrão de Deus. E por que eles estavam aquém do padrão de Deus? Eles estavam torcendo a lei. Eles conheciam o Antigo Testamento, mas eles estavam usando de forma equivocada. Jesus começa a abordar
a questão da lei e o amor, e ele vai mostrar que o amor deles era muito comum. O amor comum dos judeus tinha respaldo legal, como eu falei. É legal, mas não é justo, pois o amor deles era legal. Eles entendiam que era legal. Eles achavam que estavam interpretando corretamente a lei. Escribas e fariseus interpretavam a lei, omitindo e adicionando elementos à lei, perdendo o espírito da mesma. Então eu quero mostrar agora nos próximos minutos como é que eles omitiram, adicionaram e assim perderam o espírito da lei. Eles entendiam certas coisas, eles sabiam citar partes do Antigo Testamento. Isso mostra que muitas pessoas que visitam igrejas, que fazem parte de igreja, podem até conhecer um pouco de Bíblia e não entender o espírito da Bíblia. E não entender do que ela trata. Citam, acham que obedecem, acham que são pessoas corretas, do bem, mas não estão entendendo, estão torcendo a lei. E Jesus Cristo fala duramente contra pessoas assim. Veja só a lei do qual nós vamos tratar. É chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente, muito conhecida, citada 3 vezes no Antigo Testamento, e ela é interpretada pelo povo de forma equivocada, e eu quero mostrar que ela é interpretada de forma equivocada não só nos dias de Jesus, mas nos nossos dias também. Nos nossos dias também. Aí eu fiz uma busca muito simples. Você coloca lei de talião no Google e a primeira coisa que aparece é a tal da Wikipedia, né? Olha o que a Wikipedia fala sobre a lei de talião. A lei de talião, do latim lex talionis, lex significa lei, e talio, detalhe, significa tal, idêntico. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada retaliação. É uma das mais antigas leis existentes. É verdade que é uma das mais antigas leis existentes. Por exemplo, nós temos evidência de que existia pelo menos desde o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um líder da Babilônia que viveu antes de Moisés. Então, antes de Deus dar a lei a Moisés, já tinha quem falava da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas a questão que eu quero que você preste atenção é, o que está de errado nessa interpretação? E eu frisei ali de propósito, o rigorosa reciprocidade. Por quê? Porque eu vou mostrar como isso perde o espírito da lei. Interpretar a lei como rigorosa reciprocidade é perder de vista que ela visa refrear a retribuição. Não deixar rolar solto. Pelo contrário, é para refrear a retribuição para que não exceda o que é justo. Eu coloquei ali o exemplo de Lameque. Lameque foi um personagem que aparece muito rapidamente no início da Bíblia, que diz que ele mata porque feriram a ele. Matei um homem porque me feriu, um menino porque me machucou. Ele me machucou e eu revidei como? Matando ele, tirando a sua vida. E ele diz assim, se dizem que quem matar Caim será vingado 7 vezes, quem mexer com Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Então Lameque se achava tão tal, que ele quer retribuição muito acima da ofensa. E Lameque, na verdade, é só uma demonstração de como nós reagimos. No fundo, ficar quites não satisfaz a alma. Normalmente a vingança vem com um pouquinho mais, com juro e correção monetária. Ela vem de forma injusta. Ela vem de forma a exigir mais do que se deve. Por causa do coração pecaminoso de quem quer aplicar a tal retribuição. Por isso, a regra olho por olho, dente por dente, ela tinha como propósito frear. Era como se Deus estivesse dizendo assim, quando deu a lei para Moisés, apenas olho por olho, isto é, justo, punição justa, dente por dente. Eu até coloquei aqui um exemplo, né? Bobo, mas que ilustra. É justo não punir um ladrão de galinhas como se pune um assassino. Quando você fala de ofensas diferentes, você tem que ter penas diferentes. E a maioria, para não dizer todos, a maioria dos sistemas legais construídos por homens entende a diferença de pena baseado na diferença do delito, do crime cometido, né? Da transgressão em relação à lei. Então há uma proporcionalidade. Mas veja como é difícil as pessoas enxergarem isso. A primeira coisa que se pensa quando fala olho por olho, dente por dente é rigorosa reciprocidade, como quem diz, retaliação. Quando na verdade Deus queria operar justiça no meio do povo.
Existem outras coisas que contribuem também para uma interpretação errada dessa lei entre os judeus. Por exemplo, eles omitem o ame ao teu próximo como a si mesmo. O amor ao próximo não vem acompanhado do elemento regulador do amor, como a ti mesmo. Então Jesus Cristo cita aquilo que os escribas e fariseus ensinavam ao povo, ou aquilo que o povo cria, e ele não cita o como a ti mesmo, talvez porque houvesse uma omissão desse parâmetro. Não é que escribas e fariseus não soubessem, porque tem outros textos do Novo Testamento em que ele cita o mandamento direitinho. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus inclusive conversou com alguns deles que citaram o mandamento como se deve. Mas aqui, Jesus Cristo está provavelmente ressaltando o espírito de quem cita as escrituras pela metade. Ame o seu próximo, ok, mas qual é o parâmetro? Como a si mesmo ou como a ti mesmo é um parâmetro alto. E se você omite o parâmetro, você não tem referência boa de amor. Além disso, o ódio pelo seu próprio inimigo era preocupação maior com sua própria honra do que com a de Deus. Jesus cita o que se ensinava na época. Vocês têm ouvido, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Por que o odeie o seu inimigo? Na verdade, essa frase, ela não aparece no Antigo Testamento. Mas tem textos do Antigo Testamento que podem dar a entender essa ideia de que você tem direito de odiar o inimigo. Por quê? Porque tem salmos, por exemplo, que a gente chama de salmos imprecatórios, em que quem está orando, quem está escrevendo o salmo, está falando, Senhor, castigue os inimigos, tal. Então dá a impressão de que você pode, é lícito, Deus aceita você odiar o inimigo. Só que há um entendimento equivocado aqui. Por quê? Quando o Antigo Testamento fala do espírito que nós devemos ter em relação ao inimigo, nós temos que ter um espírito em relação ao inimigo que é de Deus, não ao inimigo que é pessoal. Por exemplo, Davi, num dos salmos que ele escreveu, ele fala assim, Deus, eu odeio aqueles que se levantam contra ti. Presta atenção. Eu odeio aqueles que se levantam contra ti. A preocupação é com a tua honra, não com a minha. Quando Jesus Cristo foi ofendido, ele não abriu a sua boca. Mas quando o Pai foi ofendido, ele fez chicote e limpou o templo. Diz a história que diz que Jesus Cristo ficou irado, porque a honra do Pai é que estava em jogo. Veja mais uma coisa colocada aqui que é complicada, que é presente tanto em nossos dias como nos dias de Jesus. O acréscimo à lei. Quando pessoas propõem pacifismo, você já viu muita gente talvez dizer assim, Jesus Cristo fala para amar o próximo, não revidar, tal. Então a proposta pacifista de não entrar em guerra, nunca promover guerra, ou de combater pena de morte, essas coisas estão ligadas ao seguinte equívoco. Agora presta atenção porque isso é importante. Até porque essas duas coisas tinham no Antigo Testamento. Se Jesus estivesse defendendo isso, ele estaria anulando todo o Antigo Testamento. O que ele está ensinando não é que país ou que guerra nenhuma nunca é lícita, ou que a pena capital nunca é lícita. Não é isso que Jesus Cristo está ensinando. O que ele está ensinando é algo que se aplica individualmente às pessoas. Só que é muito fácil tomar algo da ética individual e aplicar isso para o contexto público. E esse é um equívoco que se faz em relação ao Sermão do Monte. Quando se aplica à esfera pública aquilo que Jesus Cristo está ensinando no relacionamento pessoal. Em nenhum lugar da Bíblia a gente pode achar respaldo para dizer que se um país toma um rombo grande de outro, ou é ferido na face, figuradamente falando, ele tem que virar a outra face. Em lugar nenhum da Bíblia a gente acha respaldo para defender isso. Mas as pessoas às vezes atribuem à esfera pública aquilo que na verdade é da esfera individual. E esse é um equívoco, porque quando se falava de punição no Antigo Testamento, sempre era feito por juízes que julgavam o processo. A aplicação podia ser feita até pela comunidade, mas pessoas colocadas ali é que julgavam a questão. Assim como hoje nós temos órgãos governamentais, poderes que estão ali colocados para reger, por exemplo, o judiciário. Por quê? Porque precisam estabelecer normas e aplicá-las no dia a dia de uma nação. Jesus Cristo, lembra que eu disse, ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Então o que isso significa?
em relação a todas essas deturpações que a gente está ouvindo. Significa que ele não intentava só reafirmar o que o Antigo Testamento diz, porque o Antigo Testamento fala sobre não realizar vingança, mas demonstrar a abrangência do amor ao próximo e ser a própria encarnação desse amor. Jesus Cristo cumpre a lei tanto na sua pessoa quanto no seu ensino, tanto naquilo que ele faz, na sua missão de vida, quanto naquilo que ele passa e transmite aos seus discípulos. E a gente vai ver isso. Jesus fala, por exemplo, no verso 39, que nós não devemos resistir ao mal. Olha o verso 39, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Por que Jesus Cristo está ensinando a não resistência? Ele está ensinando a gente a ficar com o ônus. Como foi dito na escola dominical no domingo passado, o Dr. Aldo falou sobre perdoar como sendo ficar com o ônus. Pagar o preço você mesmo. Jesus Cristo está ensinando a ficarmos com o ônus quando oprimidos. E ele deu exemplo disso. Nós lemos um texto que fala que quando ele foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando foi ferido, não rebateu na mesma moeda, vamos falar assim de forma mais popular. Ele foi alguém que encarnou o que significa não resistir ao perverso. E ele dá 4 ilustrações, e eu quero falar dessas ilustrações para você entender quão chocante é o que Jesus está exigindo, não só para nós, mas inclusive para aqueles dos dias de Jesus. Mas eu quero falar dessas duas coisas. Preste atenção, 4 ilustrações. Você conhece elas, elas são conhecidas. A primeira é de dar a face. Por que isso era tão chocante? Porque o tapa na face era o maior dos insultos na cultura judaica. Inclusive, um dos autores que eu li fala que um escravo preferia receber chibatadas nas suas costas do que ser ferido na face pelo seu senhor. Tamanho insulto que era, tamanha ofensa que era a honra de uma pessoa. Oferecer a outra face, então, era colocar-se sob extrema humilhação para o judeu. Mas não é só para eles que é difícil, para nós também, porque significa que a nossa dignidade tem que ser defendida por Deus e não por nós. E quando se trata de dignidade, a maioria de nós levanta rapidamente para se defender. Mas Jesus Cristo está ensinando, olha, quando você for ferido, não se preocupe com a sua dignidade. Não se preocupe com a sua dignidade. Dar a outra face nem sempre é aplicável literalmente. Nem sempre diz respeito a alguém realmente ferir você, mas é uma ilustração de quem não se preocupa com a sua própria dignidade, mas deixa que Deus faça defesa dela. Segunda ilustração que Jesus Cristo dá, a ideia de oferecer a capa. Se alguém tomar a sua túnica, oferece também a capa. Por que ele fala isso? Porque o contexto está falando de juízo, não é pedir emprestado, tá? Se você prestar atenção, no verso 40 fala assim, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica. Naqueles dias as pessoas não tinham tantas roupas como nós temos o privilégio de ter um armário, um guarda-roupa, às vezes mais do que um, cheio de roupa. Naqueles tempos muitas vezes eles tinham poucas peças de roupa. A túnica era aquela roupa que se usava por baixo, normalmente comprida, que era a primeira roupa de alguém. Se fosse exigido isso num processo, Jesus Cristo ensina que você pode ir além. Olha só, mesmo em processo no qual o devedor fosse tomado da sua roupa mais básica, a túnica, que era aquela que era colada na pele, era a primeira roupa, a lei judaica exigia que ninguém fosse privado de sua capa, porque a capa era o cobertor do judeu em tempo de frio. Então, ainda que ele tivesse devendo tudo, a capa ele não podia dar. Está lá em Êxodo capítulo 22. Se alguém tivesse em dívida, ele nunca podia ser retirado a sua capa. A sua capa era sagrada, vamos dizer assim. E Jesus, surpreendentemente, fala assim, se alguém te tomar a túnica, oferece também a capa. Por que ele está falando disso? Porque ele quer que a gente aprenda a nos entristecer tanto com o nosso erro. Lembra que o contexto é de tribunal. Que a gente se preocupa mais em reparar o nosso erro do que em sermos privados ou
daquilo que é mais básico. Olha só, Jesus está mexendo naquilo que é básico. Terceiro exemplo que ele dá: se você for andar uma milha, se alguém pedir para você andar uma milha, anda duas. Do que ele está tratando? Parece tão estranho isso. Você tem que entender a cultura dos dias de Jesus. Há uma tradição que veio dos persas, era de que os soldados romanos, eles podiam convocar camponeses para carregar suas mochilas. Então imagina carregar mantimentos, carregar armas. Se um soldado tivesse cansado, ele poderia exigir que um camponês carregasse por um trecho de 1 milha romana as suas coisas. Isso era tremendamente humilhante. Esse poder que o exército romano tinha. Dizia assim: carrega as minhas coisas, afinal de contas eles eram os inimigos. E a gente tem um exemplo disso na Escritura. Lembra quando Jesus Cristo está para ser crucificado? Simão Cirineu é pego assim de surpresa e carrega a cruz de Cristo. Por que isso? Por causa dessa abertura que os soldados tinham de exigir, forçar alguém. O texto diz que Simão foi forçado a carregar a cruz. Fazia parte do contexto. E Jesus diz algo surpreendente. Ele fala assim: ó, se você for forçado a andar 1 milha carregando, anda 2. Eu imagino que logo no comecinho da primeira milha já devia ferver o sangue assim, né? Quando você está vendo um inimigo exigindo isso de você, Jesus Cristo diz: não, ande a segunda. Ande a segunda. Olha o que ele está exigindo. Quarta e última: não fugir daquele que lhe pede emprestado. Sabe quando a gente gosta de atravessar a rua, porque senão o pidão vai falar: rapaz, foi bom que eu te encontrei, estava precisando da sua ajuda. E a gente sua frio para não ser pedido. Jesus Cristo nos ensina a não sermos apanhados pela ansiosa preocupação das coisas que possuímos, mas suportar com alegria a perda de todas as posses. Em Hebreus 10, fala que eles alegremente suportaram a privação das suas posses. Olha como isso é difícil. Nós abrirmos mãos das coisas que nós conquistamos com o suor do nosso rosto. E Jesus Cristo fala: olha, não negue aquele que precisa. Não negue aquele que precisa. Um dos autores que eu li preparando para essa mensagem me fez enxergar uma coisa que eu achei fantástica. Jesus está mexendo com os direitos mais básicos, mais sagrados da vida humana. Olha ali, dar outra face é dignidade. Oferecer a capa é segurança. Andar a segunda milha é liberdade. E não fugir do que pede emprestado é propriedade. Esses são os direitos mais básicos que as pessoas lutam para defender. E Jesus Cristo está dizendo: abra mão deles. Eles são considerados inalienáveis, pois Jesus Cristo está alienando. Está dizendo que quem quer cumprir a lei e ser justo de forma acima dos escribas e fariseus. Lembra que a gente falou? Jesus Cristo falou assim: se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Eu estava falando para vocês no começo da nossa série que a gente ia falar de coisa difícil. Jesus Cristo não exige pouco. Mas por quê? Agora vem aqui a explicação. Mas antes disso, deixa eu lembrar de alguns exemplos da Escritura que você conhece. Abraão, ele foi resgatar Ló quando Ló foi capturado. Só que Ló tinha tomado a melhor terra de Abraão no capítulo anterior. 2 capítulos antes, ele escolhe a melhor terra. O avarento Ló escolhe a melhor terra e Abraão vai lá e resgata. José perdoando seus irmãos quando eles não tinham nada para oferecer-lhe. Davi poupando o perseguidor Saul. Saul tenta matar, 2 vezes Davi tem a chance, 2 vezes ele diz: eu não vou mexer com o ungido de Deus. E Estevão, no Novo Testamento, quando ele está sendo apedrejado, ele ora pelos seus executores. Sabe por que eu citei esses 4 exemplos? Eu poderia citar aqui a Jesus Cristo, que é o maior exemplo de todos. Mas aí você diria assim: ah, pastor, é Jesus Cristo, né? Não, esses aqui são pecadores igual a você e eu. Igual a você e eu. E no entanto, eles estão aprendendo a ficar com o ônus. Eles mostram que ficaram com o ônus. Eu quero agora explicar, começar a fechar essa mensagem mostrando o que Jesus Cristo está pedindo. O que é essa ideia de amar o inimigo? Eu pedi para as crianças desenhar a parábola do bom samaritano, porque Jesus Cristo fez algo surpreendente
para as pessoas da sua época. Ele amplia o sentido de próximo quando inclui inimigos pessoais. Veja, ouvistes que foi dito, ame o próximo, né? E odeie os inimigos. Jesus Cristo falou, não, o inimigo também é próximo. Inimigo também é próximo. Ele aumenta a abrangência, o alcance daqueles que nós temos que socorrer e demonstrar amor por eles. É por isso que a parábola do samaritano é contada. A parábola que eu contei para as crianças, para eles desenharem, ela começa como? Alguém pergunta para Jesus Cristo assim, mas quem é o meu próximo? E Jesus Cristo então começa. Havia um homem. E aí no final da história, ele chega no samaritano, o inimigo, que socorre aquele judeu que estava machucado na beira da estrada. Não só socorre, presta atenção, não leva só para o hospital, ele paga a hospedaria. Ele sofre o ônus de cuidar de quem é inimigo dele. Jesus Cristo mostrando aos seus ouvintes o que significa amar o próximo. Envolvia amar os inimigos. É por isso que ele diz, eu porém vos digo, amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você diz assim, pastor, eu sei, eu já ouvi isso antes, mas para mim, não dá não. Será que Jesus Cristo está pedindo o impossível? E eu respondo dizendo, não. Jesus não pede que tenhamos sentimentos carinhosos para com ofensores. Esse é um entendimento errado que muita gente tem em relação ao amor. As pessoas dizem assim, pastor, eu tenho tentado, mas é tão difícil. Eu sei por que é difícil. Porque ninguém acorda de manhã e pensa no inimigo e fala assim, puxa, que pessoa querida. Que doce de pessoa. Ninguém fala assim. E você não tem que falar isso. E na verdade não é isso que Jesus está pedindo de você. Porque às vezes eu e você temos um entendimento muito raso de amor. O que Jesus está pedindo de nós é uma atitude amorosa. Amor sempre é dádiva, sempre implica em algo positivo. Por isso que eu falei, não basta não fazer mal para alguém, tem que fazer bem para alguém, para você mostrar que você ama. Você faz algo por ele. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor sempre implica em dádiva, em atitude em relação ao inimigo. O Antigo Testamento já vislumbrava isso. Olha que interessante. No Antigo Testamento, olha esse texto. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Se o animal do seu inimigo estiver em má situação, cuide. Ah, mas ele é meu inimigo. Cuide. Jesus, na verdade, está pegando algo que estava no Antigo Testamento, mas expandindo para mostrar o que significava cuidar do inimigo. Aqui tem a ideia de assistência. Perceba, não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com assistência. Inclusive, eu tenho aprendido isso e quero que você aprenda também. Deus até pode fazer sentimentos amorosos brotarem em nosso coração em relação àqueles que nos ofenderam. Mas sentimentos vêm depois, atitudes precedem. E tem uma coisa que antecede a atitude. Jesus Cristo sabia disso, por isso que ele colocou. Ele falou de orar. Orai pelos que vos perseguem. Por quê? Porque oração prepara-nos para fazer aquilo que nos parece tão difícil. A atitude de orar pelos perseguidores é uma das melhores expressões de amor. Tanto é que você ora mais pelos que você mais ama. Porque ela é a expressão de quanto você ama alguém. É por isso que às vezes a gente ora tão pouco por algumas pessoas. E Jesus Cristo está incitando você, convocando você a começar a amar como? Pastor, é tão difícil. Comece orando. Ore por alguém. Ore para que Deus trabalhe nesse alguém. Ore para que Deus abençoe esse alguém que ofendeu e machucou a você. E a oração preparará você para atos de misericórdia. E por que Deus quer isso? Porque Ele quer que você seja igual a Ele.
Ele quer que você tenha semelhança com o Pai. Expressaremos nossa filiação quando demonstrarmos o mesmo amor que o Pai tem de forma indiscriminada. O texto fala assim: se vocês amarem assim, vocês serão filhos. A ideia não é que a gente se torna filho, a gente se mostra filho. Porque alguém vai olhar para nós e falar assim: igualzinho o Pai. Olha só. Por que igualzinho o Pai? Porque o Pai ama de forma indiscriminada. O texto fala, verso 45, olha só: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ele não diz assim: justo, vou dar um pouquinho de sol, vou dar um pouquinho de chuva. Injusto, vocês vão ficar sem nada. Ele traz chuva e sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Ele faz vir vida boa até para quem é criminoso, até para quem é imoral. Já não se pegou tendo inveja de gente assim? Os crentes da Bíblia tinham. De vez em quando eles olhavam para o sucesso dos infiéis, falavam assim: Deus, eu que sou fiel, estou aqui, e eles? Porque Deus é bondoso até para com quem é mau. E Ele quer que você seja igual a Ele. Que você ame do jeito que o Pai ama. O último verso fala assim: portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse texto não ensina o que alguns crentes pensam, que a possibilidade do cristão chegar à impecabilidade ainda nessa vida. Tem pessoas que acham que você pode ser perfeito no sentido de não ter erro nenhum. Errado. Na verdade, quem pensa assim tem uma visão muito baixa de pecado. Acaba reclassificando o pecado como menos sério do que ele é. É isso que acontece com pessoas que acham que chegaram num patamar de perfeição. O que Jesus está pedindo? Ele está pedindo que você fique com a cara do Pai. Eu vou dizer por que com a cara do Pai. Eu e você, que cremos em Jesus Cristo de verdade como Senhor de nossas vidas, a gente foi adotado, trazido para dentro da casa, mas nós somos muito diferentes do Pai. De outro tipo de raça, sabe? Cor de pele diferente, tudo. Só que uma coisa miraculosa acontece. À medida que a gente vive na casa do Pai, a gente começa a ficar mais parecido com Ele. A ponto das pessoas dizerem assim: olha, eu não achava que era adotivo. É a cara do Pai. A perfeição no amor, é disso que o texto está tratando. Ele quer que a gente ame do jeito que o Pai ama. É própria de Deus e de mais ninguém. Ele quer que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Aí você vai dizer assim: pastor, eu tenho dificuldades, e eu sei que eu sou filho, mas eu tenho dificuldades. Pois bem, prossiga para esse alvo. Paulo em Filipenses 3 falou assim: não que eu tenha atingido a perfeição. Ele usa a mesma palavra do verso 48. Não que eu tenha atingido a perfeição, a maturidade, mas eu prossigo. Porque é lá que eu quero chegar. Eu quero ser parecido com o meu Pai. Para fechar a nossa série, esse é o último slide. Jesus Cristo tomou a lei e Ele fez algo que repetidas vezes revela o nosso pecado. A lei faz isso sempre conosco. Ela mostra quem nós somos de verdade. Quando a lei nas mãos de Cristo quando a lei reflete quem nós somos, nós vemos as nossas feiuras. A palavra de Deus funciona como espelho, mostrando como nós estamos aquém do que Jesus pede. Mas ela não faz só isso. Ela fornece um mapa para sermos mais parecidos com o próprio Jesus Cristo. A lei, ela não é só para deixar a gente frustrado. Ela nos entristece, que ela mostra quão fracos e frágeis nós somos. Mas ela é operada em nós por Deus para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Para que nós tenhamos um mapa do caminho a nortearmos. A minha oração nesse final de culto é para que eu e você não sejamos legalistas que olham para a lei e têm a impressão de que a gente vai muito bem em relação a ela. Não, porque aí ela não fez o papel dela. Aí você não se viu no espelho como deve se ver. Se você se olhar no espelho e prestar bastante atenção, você vai ver muita coisa feia. Muita coisa feia. Porque a lei mostra isso.
Nas mãos de Deus, a lei mostra as nossas feiuras. Mas não é para sairmos daqui frustrados somente, mas arrependidos, pedindo a Deus que faça com que essa lei que está lá fora seja internalizada e vire o rumo da nossa vida, o norte do nosso caminhar, para que a gente seja mais parecido com o nosso Pai. Eu vou pedir que você fique em pé. Nós vamos orar e encerrar o culto pedindo essas coisas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou nas últimas semanas. Por intermédio desse texto, fomos lembrados de que a lei evidencia as nossas falhas em várias áreas da nossa vida. Ó Deus, nós vimos como nós somos parecidos com assassinos quando nós odiamos os nossos irmãos. Nós agimos como adúlteros quando nós olhamos de forma impura. Nós mostramos falta de amor pelo nosso cônjuge quando nós contemplamos a ideia de nos separarmos. Nós desprezamos a Ti e ao próximo quando fazemos promessas e não cumprimos. E nós pecamos contra Ti quando a gente diz amar o próximo, mas não lhe perdoa e não faz algo em prol dele. Ah, Senhor, são tantas as nossas falhas que nós temos que admitir que nós estamos aquém do que devemos. Mas nós não estamos aqui só para reconhecer o nosso pecado. Estamos aqui para pedir o Teu auxílio, para que essa lei da qual o Teu Filho ensinou seja internalizada pelo Teu Espírito. Que ela seja o nosso deleite, que a gente tenha prazer em obedecer os Teus mandamentos. Que nós sejamos pessoas desejosas de Te seguir, de andar nos mesmos passos que Jesus Cristo deixou, para que sejamos parecidos contigo, Senhor. Queremos amar como o Senhor ama. Pedimos então o Teu auxílio, a Tua força. Precisamos de algo sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor realize isso e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, hoje e sempre. Amém. Podem assentar.